Quero, nesse momento, cumprimentar os nossos irmãos, os nossos amigos com a paz do Senhor. Que alegria, que prazer estar neste momento transmitindo uma palavra para o seu coração. Eu gostaria já de, neste momento, convidar você para um texto bíblico de 2 Pedro, capítulo 3, onde está registrado uma palavra de muita importância para os nossos dias. E eu quero convidar você para, neste momento, estar tirando alguns minutos para a meditação nesse texto. Já quero aproveitar a oportunidade e dizer que esse texto faz parte da nossa escola bíblica dominical para a lição desse trimestre junto aos jovens, que tratará a respeito da volta, da vinda do Senhor Jesus, quando Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo. Então, dentro desse texto, eu gostaria de usar aqui o texto bíblico de 2 Pedro, capítulo 3, que faz da nossa lição ser como texto bíblico para meditação e estudo da palavra. E é uma alegria, nesse momento, poder trazer a você, a todos quanto podem nos ouvir. Lembrando que esse texto não é para lhe trazer preocupação, trazer medo, mas sim trazer ao seu coração uma edificação, sabendo que aqueles que esperam pela volta do Senhor um momento de muita alegria. A carta de 2 Pedro, capítulo 3, diz, versículo 1, Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Gostaria de fazer uma pausa exatamente nesses primeiros versículos, quando nós temos o texto dizendo que nos últimos dias, versículo 3, aparecerá muitos escarnecedores e andando segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios apetites. Não é o retrato dos nossos dias? Parece que esses últimos dias que estão registrados nas Sagradas Escrituras são para nós, são esses dias. E eu chamo a sua atenção, você, meu irmão, que precisa estar atento ao que vem acontecendo. A palavra de Deus adverte que isso é o que está escrito. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E aí o que dizem? Onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, isso é, desde que muito tempo, pessoas que já falavam disso morreram. Mas todas as coisas também permanecem como desde o princípio. Então veja bem, o sol, a lua, as estrelas foram criados por Deus. Permanece sim como desde o princípio. Todavia, foi o próprio Jesus que disse que voltaria para buscar o seu povo. Então essa palavra nos leva a pensar que tudo o que vemos hoje, a falta da moralidade, aquelas pessoas que se escarnecem daqueles que querem usar a sua fé. Quando parece que hoje, nos nossos dias, autoridades querem silenciar a fé de muitas pessoas.
isso é, escarnecedores. Eles zombam daqueles que querem ser filhos de Deus, daqueles que querem fazer as coisas conforme a palavra de Deus. Isso são sinais dos últimos dias, porque está escrito que nos últimos dias surgiriam muitos escarnecedores, isso andando sobre as suas próprias concupiscências, seus próprios apetites desordenados. Na continuação ele diz assim, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Alguns estão pensando que tudo permanecerá igual. E aqui nós temos o texto bíblico que está dizendo que esse céu e essa terra que existe, que desde a antiguidade, que Deus criou, e mostra como isso fica claro no livro de Gênesis, quando ele dá a condição do mundo ser criado, do sistema físico ser colocado por Deus. Daí, essas coisas, os céus e a terra permanecem iguais, sim. Mas por que permanece e para quê? Observe que o versículo 7 da Epístola de Pedro está dizendo assim, o céu e a terra que agora existe pela mesma palavra se reserva como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então tudo haverá um final. Alguns não acreditam que vai existir o final de tudo isso. As perguntas mais intrigantes é, vai existir o fim do mundo? O fim do mundo vai acontecer? Quando será o fim do mundo? Essas expressões são mais comuns. Mas eu quero dizer que o mundo em si, quando falamos desse cosmo, ele vai ter o fim. Porque o Criador, que é princípio e fim, estabeleceu. E já está isso há muitos anos, há séculos. Séculos estão reservados todos para um dia do grande julgamento. E olha o versículo 5, pois aqui você vai entender que os que hoje questionam isso, eles querem ignorar o que é a palavra de Deus. Que eles não acreditam que Deus criou o céu e a terra. Mas o versículo 5 diz que Deus criou o céu e a terra pela sua palavra. E ela simplesmente, para a formação dela, da porção seca, ele afastou as águas e criou uma porção seca, ou apareceu a porção seca, e diz, da água e no meio da água subsiste. A Bíblia ainda diz que, referindo-se ao mundo antigo, antediluviano, versículo 6, o mundo do dilúvio foi coberto com as águas do dilúvio. Deus preservou um homem, mas era porque tudo é começo da história, para que a história pudesse chegar até nós. Essa história chega hoje de maneira
talvez muito mais clara do que no passado. Versículo 7 da carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, está dito isso. Que a terra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo. Então observamos que o mundo antediluviano pereceu com água. Mas o versículo 7 diz que ele se reserva agora para o fogo, que é o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Está muito claro que é a perdição dos homens ímpios. Porque os santos, Deus tem um cuidado para com eles. O versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, é 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas um dia para o Senhor é como 1000 anos. Essa expressão é para mostrar o que é parte da eternidade. Ou o que é eternidade. Fica fácil de você, pelo menos, fazer um pequeno cálculo, porque somos muito limitados. Limitados na física, porque somos matérias. Então, logo, não vamos conseguir entender aquele que é atemporal, imensurável, tal qual o nosso Deus. Atemporal porque não há como medi-lo no tempo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: 1000 anos para o Senhor é como um dia. Chama a sua atenção que nenhum homem na terra viveu um dia do eterno. Se pararmos para pensar a longevidade de vida que Deus deu ao primeiro homem, que viveu 930 anos, Adão, 930 anos, faltou 70 anos para um dia do eterno. Isso é só para você ver. E quando eu digo que Adão viveu 930 anos, a minha mente não consegue decifrar o quanto isso é anos para um ser que é limitado, que se decompõe, que se degenera. Então, a nossa mente hoje, por termos uma vida, que a própria palavra de Deus diz no Salmo 90, que os anos de vida é 70 anos e passar disso é canseira, enfado, logo 70 anos para nós é muita coisa. Alguns chegando a 100 parece ser já história no nosso meio. Por que não dizer que é algo que nós fascinamos? Fulano tem 100 anos de vida. Porque sabemos que a Bíblia é real e se completa dizendo 70 a 80. E que passar disso é canseira, enfado. E chega a isso pela sua robustez, pelo seu físico. Então, fica claro que a eternidade supera muito aquilo que às vezes não imaginamos. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade.
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pois isso, amados, aguardamos estas coisas, procurai que deles achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Observe que o texto, quando diz aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. É bom ressaltar que aqui nós temos a promessa quando Deus trará juízo a toda a terra. A igreja do Senhor tem que estar preparada para o momento do arrebatamento, para o momento de estar com o Senhor, para o momento que Deus esconderá esse povo, essa nação santa, do dia da ira. Mas quando se trata desse juízo, já é o final da grande tribulação, quando o Senhor, Deus, ajuntará todos os homens. E haverá também o juízo contra o ser que foi criado antes dos homens. Satanás será julgado. Então, haverá o final, o desfecho de tudo. E não vai precisar haver mais o céu e nem a terra. Não vai precisar do sol, da lua, das estrelas, porque Deus exterminará por completo o crono. O cronos vai deixar de existir. Quem marca o tempo no cronos, que nos dá contagem do cronos, é o tempo físico, o sol, a lua, a rotação da terra, a qual nos temos um dia, contamos horas, dias, meses e anos. E assim é a contagem que temos no cosmo, no físico. Mas na eternidade não haverá contagem de dia, porque a Bíblia diz que o sol deixará de existir, a lua, porque todos estarão na condição de eternidade. Viverão eternamente com o Senhor. Eu quero deixar esta palavra. E se você está pensando, queira ter mais conhecimento a respeito da eternidade, eu tenho o curso Eternidade sem princípio e sem fim, aonde com um pequeno investimento você poderá ter o conhecimento de como Deus criou o céu, a terra, os anjos e como Deus fará o final de tudo. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração e crer que Deus lhe irá abençoar ricamente. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida e que essa palavra entre no seu coração em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu ministro, Senhor, ao coração dos teus filhos esta palavra, sabendo, Deus, que tu és o único, o Senhor que tudo pode. Vem abençoar poderosamente, abrindo a janela dos céus, dando a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Aí, deixo essa palavra ao seu coração nesse dia. Se você puder nos ajudar, clique aí, deixando o seu comentário e o seu joinha aí. Em nome de Jesus, um abraço.